Aí aí, muito bom. Então, boa tarde, pessoal. Hoje é dia 18 de novembro de 25. Eh, Estamos aqui no, fui convidado gentilmente para apresentar aqui para o pessoal que está se preparando para o ENADE, né? Uma aula de revisão de história do pensamento econômico. Então, antes de começar basicamente o que eu vou fazer é apresentar as respostas, discutir as questões que caíram no ENADE de 2022 e de 2018, tá? Se tivermos tempo, que acho que vai dar, eu farei uma breve revisão da linha de tempo da história do pensamento econômico, só para lembrar a sequência das escolas, coisas do tipo, tá? Então, basicamente isso. Tem uma questão que, honestamente, não posso deixar de manifestar antes de... Muitas vezes as questões do ENADE não são história do pensamento, mas também história do pensamento, né? Acabam sendo mais uma questão de compreensão de texto do que de conhecimento específico da história do pensamento econômico, tá? Mas, então, fazendo essa advertência, né? Vamos começar, então, com a apresentação. Eu tenho as perguntas, como vocês sabem, as questões do ENADE não estão separadas por item, tá? Então, eu encontrei no ENADE as que eu considerei, tá? Que são perguntas da área de história do pensamento econômico. Tenho uma questão em cada um dos dois que eu peguei, que é de economia política, ou seja, seria sobre Marx, tá? Eu não sei se isso seria considerado economia política ou história do pensamento econômico, mas como não sei se vocês já viram isso, então também incluí essas questões, né? Então, não é nada de 2022 que eu vou começar, são três questões propriamente de história do pensamento econômico e uma de economia política. E no ENADE de 2018, são duas de HPE propriamente e uma de economia política, tá? Então, vamos começar. Então, agora sim, vou maximizar aqui a apresentação e vou deixar de ver vocês, tá? Então, a, a primeira de 22 foi essa questão 30, né? Tem um longo trecho do Schumpeter, certo? Da teoria do desenvolvimento econômico, tá? Então, eu vou ler esse texto e aí vamos às alternativas, que já está assinalada qual que é a correta, né? Mas então, começamos. O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno distinto, inteiramente estranho, ao que pode ser observado no fluxo circular ou na tendência para o equilíbrio. Então, parênteses, isso aqui é 100% Schumpeter, tá? Desenvolvimento é diferente, muito diferente, tá? Da operação normal da economia. Então, continuo. É uma mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente. Então, desenvolvimento implica uma quebra do equilíbrio, sai do equilíbrio e no máximo vai para outro na frente, né? É o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica e os consumidores são educados por ele, se necessário. São, por assim dizer, ensinados a querer coisas novas ou coisas que diferem um aspecto ou outro daquelas que tinham o hábito de usar. Outro comentário importante, veja, então, para Schumpeter, a mudança sempre começa do lado da oferta. Sempre o produtor
que introduz uma inovação, e a demanda se ajusta ao que os inovadores vão trazendo. Certo? Ou seja, obviamente a demanda tem que sancionar o que o inovador traz, mas sempre a mudança começa pelo lado da oferta. Então, continuamos. Tá? E atenção, consciência. Portanto, a pesar de ser permissível e até necessário considerar as necessidades dos consumidores com uma força independente e, de fato, fundamental na teoria do fluxo circular, devemos tomar uma atitude diferente quando analisamos a mudança. Então, os consumidores são fundamentais no fluxo circular, mas não na mudança. Cuidado. Produzir significa combinar materiais e forças que estão ao nosso alcance. Produzir outras coisas, ou as mesmas com método diferente, significa combinar diferentemente esses materiais e forças. Na medida em que novas combinações podem, com o tempo, originar-se das antigas por ajuste contínuo mediante pequenas etapas, há certamente mudança, possivelmente crescimento, mas não um fenômeno novo, nem um desenvolvimento em nosso sentido. Então, você pode ter mudanças incrementais, certo? Mas as mudanças incrementais não caracterizam desenvolvimento, no mínimo no sentido do próprio Schumpeter. Tá? Então, vamos para as respostas, para as alternativas. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, tá? A alternativa correta é a E, certo? Que diz: o desenvolvimento econômico surge a partir das inovações introduzidas pelo produtor, um fenômeno que não ocorre no fluxo circular. Então, isso aí já eu fui comentando durante a leitura do trecho do Schumpeter, certo? Então, vejam, então, desenvolvimento é a partir das inovações do produtor, certo? E uma coisa diferente do fluxo circular. Beleza, então temos justificar por que está certo, o que está certo é fácil. Vamos ver o que está errado nas outras, certo? Então, a alternativa A, as transformações na estrutura produtiva são relevantes no fluxo circular. Não, exatamente, o fluxo circular é uma situação em que não há transformações na estrutura produtiva, certo? No mínimo, não há mudança relevante, certo? Fluxo circular mantém sempre o mesmo tipo de atividade econômica. Alternativa B. O desenvolvimento econômico constitui um processo evolutivo a partir das necessidades da demanda. Já dissemos que o desenvolvimento sempre está do lado da oferta. Então, falar que do lado da demanda são os consumidores que começam, tá, que não tem nada a ver com Schumpeter. Tá? Alternativa C. A tendência ao equilíbrio dentro do fluxo circular conduz ao fenômeno de desenvolvimento econômico. Veja, exatamente o oposto, certo? O desenvolvimento é a quebra do equilíbrio, tá? É a saída do fluxo circular. Então, essa alternativa C está completamente errada. Tá? D. As necessidades dos consumidores são uma força independente e fundamental no processo de desenvolvimento econômico. Essa aqui é uma pegadinha, porque ele fala alguma coisa aí de que os consumidores são uma força fundamental, tá? Mas uma força fundamental no fluxo circular, não no desenvolvimento. Tá? Então, portanto, está claro que a única alternativa que faz sentido é a alternativa E de elefante. Vamos lá para a segunda questão, que é a questão de número 31. Tá? Aqui, a partir de um texto do Jean-Baptiste Say, tá? Que no Tratado de Economia dele, tá? Que obviamente a lei de Say, tá? Então, vamos ver que
diz o texto, tá? O trecho apresentado. É bom observar que um produto acabado oferece sempre, a partir desse instante, um mercado para outros produtos equivalente a todo o montante de seu valor. Com efeito, quando o último produtor acaba seu produto, seu maior desejo é vendê-lo para que o valor desse produto não fique ocioso em suas mãos. Interrupção. Vejam que, então, para que as pessoas produzem, segundo isso daqui? Né? As pessoas produzem para ter valor, certo? E com esse produto, o que estão querendo fazer é vender. As pessoas não é que produzem por hobby, pois não tem melhor o que fazer, não. Sempre a produção é produção pensando no mercado. Né? Por outro lado, porém, ou seja, continua na leitura. Por outro lado, porém, ele, o produtor, tem igual pressa de desfazer-se do dinheiro que sua venda propicia, para que o valor do dinheiro não fique ocioso. Ora, não é possível desfazer-se do dinheiro senão procurando comprar um produto qualquer. Então, vejam aqui novamente uma interrupção. Né? Então, o produtor, segundo C, ele produz pensando na venda. Mas a venda, ele não tem interesse no dinheiro em si. Né? Que é completamente diferente do Keynes, por exemplo. Não tem possibilidade de entesouramento. Né? Aqui o cara, a grana queima na mão do sujeito. Né? O produtor não tolera que o valor do dinheiro fique ocioso, certo? Então, imediatamente o produtor vai ir e vender seu produto. Né? Então, portanto, vê-se, portanto, que o fato da criação de um produto abre, a partir desse mesmo instante, um mercado para os outros produtos, para outros produtos. Né? Então, isso, a lei de oferta cria sua própria demanda. Agora, veja, tem duas frases aqui embaixo. Com base no texto, avalia as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Afirmação número 1, asserção número 1. A lei de C afirma que haverá sempre demanda suficiente para absorver a produção corrente, independente do seu nível. Veja, isso aí é claramente verdadeiro, certo? Porque você está dizendo, olha, você produz, certo? Para ir para o mercado, certo? E no mercado sempre você vai encontrar alguém que queira comprar, porque ao mesmo tempo essa pessoa já produziu outra coisa também, porque ela queria comprar uma diferente, certo? Então, a ideia é que em todo momento, tá? Sempre haverá demanda para absorver a produção corrente, tá? Isso, independente do seu nível, quer dizer, não tem essa alternativa de uma economia em desemprego, uma economia com maior ou menor nível de produto. A gente está sempre no pleno emprego. Né? Então, sempre haverá demanda. Então, a frase 1 é verdadeira. Vamos analisar a frase 2. As condições para a existência de demanda pelas mercadorias, entendidas como vontade e capacidade de comprar, estão determinadas em seu próprio ato de produção. Então, sí, claro, pues, quando você produz, certo? No próprio ato de produção, certo? Você o que está querendo, por que você produz? Por que Joãozinho produz pirulitos? Porque Joãozinho quer comprar uma camisa, certo? Quer comprar cerveja, quer comprar um livro, certo? Então, como que ele vai acessar essas coisas? Vendendo pirulitos, que é o que ele sabe, certo? Então, no próprio ato de produção de pirulitos, certo? Tá? Isso implica que tem uma demanda, tá? Pelas outras mercadorias e que também deve ter quem está querendo comprar os próprios pirulitos, certo?
Então, a questão é isso. A asserção 2 é uma boa razão para a, a questão um, certo? Então, veja, pareceria que sim, né? Se diz, dado que toda produção é sempre feita, certo? Para ser vendida e sempre tem demanda, certo? Tá? Então, portanto, é lógico que sempre haverá demanda suficiente para absorver a produção independente do seu nível. Tá? Então, quando você vê aqui as alternativas, diz as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 uma justificativa correta da 1. Veja que aqui tem várias perguntas, não é nada, não sei, mudará esse ano, tá? Mas que são nesse esquema. Você tem duas asserções, certo? Se pergunta se elas são verdadeiras e qual a relação entre elas, tá? Então, aqui temos a primeira alternativa, sempre que as duas são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta de 1, tá? Alternativa que as duas são verdadeiras, mas 2 não justifica 1, não é o caso, tá? E aí começam as outras, só a 1 é verdadeira, a 2 é falsa, só a 1 é falsa, a 2 é verdadeira, as duas são falsas. Então, essa aqui está bastante tranquila, em minha modesta opinião. Vamos lá para a terceira questão, certo? Que diz, a publicação da obra A Teoria Geral do Emprego, do Júri da Moeda, em 1936, por John Maynard Keynes, foi fundamental para que os economistas se deparassem com duas das principais abordagens acerca da relação entre investimento e poupança. Então, aqui se está dizendo perfeito. Então, a partir da obra de Keynes, então, passa a ter, então, duas visões. Tá? Então, quais que são elas? A visão mais convencional se alicerçava na hipótese de que a poupança prévia seria a condição necessária para a realização do investimento. Ou seja, essa era a visão anterior. Se precisa poupança para poder depois investir. Por outro lado, para Keynes, a poupança era resultado do investimento. O fato do investimento, certo? E que gera condições para ter esse excedente que é a poupança. Tá? Então, as correntes do pensamento econômico apresentam visões distintas sobre as relações entre investimento e poupança S. Considerando o exposto, avalia as afirmações a seguir. Então, esse aqui tem 4 afirmações, a gente tem que ir avaliando uma por uma, certo? E claro, sempre, obviamente, vocês que passaram por mais de um exame desse tipo, vocês sabem que também aqui tem, às vezes, algumas frases podem ser ambíguas, tal, mas você tem que ver se essa alternativa que você pensou faz sentido em relação ao que está listado aqui como alternativas A a E, certo? Então, a primeira coisa, então, temos duas visões, a visão neoclássica, termo que não é usado na pergunta anterior, mas tudo bem, óbvio que quando está falando de visão anterior, está falando da neoclássica. Tá? Então diz, a primeira afirmação é o comportamento dos poupadores não condiciona a realização de investimentos de acordo com a abordagem neoclássica. Veja, acabamos de ver aí que, y sabemos da teoria econômica, certo? Que precisamente digamos, o investimento na teoria neoclássica só é feito tá, a partir da existência de poupança, ou seja, a partir do comportamento dos poupadores, certo? Então, obviamente, essa alternativa
está errada. Tá? A segunda alternativa diz: o investimento determina a poupança, pois, ao estimular a demanda agregada, ele induz um aumento na renda e na poupança, segundo o princípio da demanda efetiva de Keynes. Então, sim, perfeito. Isso aqui é a visão keynesiana 100%. Investimento antecede a poupança, certo? Se a poupança é um produto do aumento da renda, certo? Do aumento da renda, certo? Então, portanto, esse aumento da renda permite a existência da poupança. Tá? Então, a alternativa, a frase 2, a aserção 2, tá? Parece, digamos, está correta. Tá? Vamos lá. Então, obviamente, você já sabe, a resposta está em amarelo, tá? Mas tem que comentar um pouquinho. Fica meio redundante, às vezes, comentar a coisa tão certa, mas tudo bem. Aserção número 3. O investimento no mercado de fundos emprestáveis é determinado pela poupança e a taxa de juros é responsável pela igualdade entre poupança e investimento no modelo clássico de acordo com a lei de C, certo? Veja, aqui então foge um pouquinho do que estava falando naquele trecho inicial, certo? Mas está dizendo, sí, perfeito, nos clássicos, tá? A própria lei de C faz supor isso, faz concluir isso, certo? Tá? Que a poupança, certo? O que é poupado é o que vai ser investido, certo? Mas como que você consegue igualar as duas coisas? O que faz que a vontade de algumas pessoas pouparem, certo? Corresponda do outro lado à vontade de algumas pessoas investirem. Então tem que ter uma igualação no preço disso. Qual que é o preço desse recurso? A taxa de juros, certo? Então, portanto, a igualdade entre poupança e investimento, tá? Vai se dar exatamente graças à existência, ou põe de outra maneira, a taxa de juros é o que permite, certo, a igualação de poupança e investimento. Se a taxa de juros for muito baixa, as pessoas consomem menos. Se a taxa de juros for muito baixa, as pessoas consomem mais, poupam menos, sobra menos para investir, tá? Então, e assim por diante, tá? Opa, desculpa aqui. A quarta afirmação é a taxa de juros para o modelo clássico é determinada pela produtividade marginal do capital e pela preferência intertemporal dos indivíduos. Tal análise difere da perspectiva de Keynes, que analiza a taxa de juros como resultante da preferência por liquidez dada oferta de moeda. Veja, então aqui um detalhe. Aqui o pessoal, eu acho que usa os termos clássico e neoclássico meio como sinônimos, sem muito cuidado, tá? Mas, de qualquer maneira, fica claro que no modelo pré-keynesiano, por llamar así, ¿tá? O sea, clásico inclusive en el sentido de Keynes, que se refería a todos sus antecesores como clásicos, ¿tá? Es que a talla de juros por modelo clásico es determinado, o sea, qual que é o critério de que depende a taxa de juros, certo? Digamos, das decisões dos indivíduos, certo? Tá? Ou seja, quanto estou querendo, o que eu vejo, os juros para os neoclássicos, clássicos também, são a remuneração pela espera, certo? Portanto, pela preferência intertemporal. Tá? Por outro lado, também você usa esses recursos, certo? Tá? De acordo com a produtividade do capital. Se você não vai pegar emprestado, tá? Para uma aplicação que rende menos, tá? do que aquilo que você está investindo, certo? Você tem que ter, você só usaria, certo? Você pega dinheiro a juros
para aplicar, certo? Desde que, então, a produtividade marginal do capital compense esse investimento, tá? Então, portanto, no modelo clássico, essa maneira em que se determina a taxa de juros, tá? Mas para Keynes, e aqui não temos muito o que falar, certo? O próprio conceito de, de taxa de juros em Keynes. A taxa de juros é um prêmio, certo? Por abrir mão da liquidez, certo? O sea, portanto, é exatamente o conceito de preferência pela liquidez, ou preferência por liquidez, como diz aí, certo? É o que determina a taxa de juros, obviamente, para uma certa oferta de moeda, tá? Então, você tem aqui com alternativa, tem uma que marca 2, a 3 e a 4, tá? Eu não sei se teria, assim, alguma ambiguidade, tá? Mas para mim está claro que a 4, tá? 100% indiscutível, certo? Tá? A 2 é indiscutível, então tem que ser uma que tenha a 2 e a 4, certo? Então aí ficaria então a alternativa D e a alternativa E, mas a alternativa D, certo? Tá? Não tem a frase 1 que, digamos, todas as que tem 1 já podemos riscar, certo? É uma coisa que não tem nada a ver, né? Então aí, fazendo essa combinação, mesmo que você não tenha uma total certeza, fica claro que a alternativa E de elefante é a melhor de todas. E aqui entro nessa de economia política, tá? Então aqui, essa é meio longa, tá? Então vamos ler 2 textos, tá? O primeiro texto diz: a utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Uma frase do Marx, tá? Do capítulo 1º do livro 1, tá? Então, voltamos. Então, a utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Essa utilidade é condicionada pelas propriedades do corpo da mercadoria, pois ela não existe sem esse corpo. Inclusive tem um erro de redação, tá? Mas tudo bem. Se a falta dessa utilidade é condicionada pelas propriedades do corpo da mercadoria, tudo bem. O seu caráter não depende do fato da aprovação de suas qualidades úteis custar muito ou pouco trabalho aos homens, certo? O valor de uso se efetiva apenas no uso ou no consumo, certo? Então, claro, digamos, de novo, para Marx, o valor de uso, se estamos me vendo aqui essa xícara, tá? Depende do que eu... Perfeito. Eu uso essa xícara, não uso, valorizo, não valorizo, certo? Isso aí não tem bulhufas a ver com o valor dessa xícara, certo? Qual que foi a... Mas então aqui diz. Então, o valor de uso se efetiva apenas no uso, no consumo. O valor de troca, o sea, porque essa xícara é mais cara ou mais barata, tá? Aparece inicialmente como uma relação quantitativa a proporção na qual os valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de outro tipo, uma relação que se altera constantemente no tempo e no espaço. Na própria relação de troca das mercadorias, seu valor de troca apareceu-nos como algo completamente independente dos seus valores de uso. No entanto, abstraindo-se agora o valor de uso dos produtos do trabalho, obtemos seu valor. Tá? O sea, que quer dizer que o valor do produto, certo? Tá? Não tem nada a ver com a questão do valor de uso, certo? Essencialmente, que é a própria teoria de Marx, o valor do trabalho, certo? É uma coisa que, então, depende do trabalho incorporado, tá? Não depende do, do uso que se possa dar ao produto. Vamos para o texto 2. Portanto, o único elemento que era comum a todas as mercadorias, e é um texto de História do Pensamento Econômico do Hunt, tá? Falando sobre Marx, tá? Perfeito. Então,
Portanto, o único elemento que era común a todas as mercadorias e diretamente comparável em termos quantitativos era o tempo de trabalho necessário para a sua produção. Então, isso aí, Marx 100%, claro. Essencialmente, o tempo de trabalho que é a característica comum e que vai determinar o valor, certo? Com todas as ressalvas, mas esse é o grande critério, né? Quando Marx considerou abstratamente as mercadorias, ignorando todas as suas diferenças e peculiaridades, elas foram reduzidas às incorporações materiais do trabalho em sua produção. As mercadorias, assim consideradas por Marx, eram definidas como valores. Então, exatamente a ideia é que o que tem em comum, certo? Todas as mercadorias é que exige um certo tempo de trabalho para serem produzidas, certo? Isso está na base do valor que essa mercadoria vai ter. Então, indo às questões, tá? Aqui novamente temos 4 asserções, tá? E temos que ver qual delas, quais são verdadeiras, quais falsas, para ver a coluna aqui, AE, que está aqui na direita, tá? Então, diz, aqui então, digamos, a 1, a 3 e a 4 estão certas, a 2 está errada, então vamos começar pela que está errada, que tá, diz, o conceito de valor presente en obra de Marx decoge de bases teóricas utilitaristas. Isso é uma bobagem sem tamanho, tá? O utilitarismo está associado a Bentham, clássicos, tá? Não tem nada a ver. Marx está insistindo exatamente que o valor de uso não é o que determina o valor de uma mercadoria. Então, aí, obviamente, tudo que tiver alternativa 2 está fora do baralho, tá? Agora vamos ver as outras 3 afirmações, tá? Afirmação 1. O elemento común às mercadorias que se apresentan na geração de troca, no valor de troca das mercadorias, é o seu valor, certo? Então, sim, perfeito, está até meio quase explícito na frase no trecho do Marx, certo? Tá? Então, há o elemento comum entre todas as mercadorias que determina o valor de troca, esse elemento é o valor, essa é a base da teoria marxista, valor-trabalho, tá? Então aí não tem muito que conversar, todos os que tiverem a 1, tá? São, digamos, o sea, precisa ter a 1 para ser considerada válida, certo? Então, já sabemos que onde tem a 1, se precisa ter a 1 e não pode ter a 2, certo? Então, por enquanto, só eliminamos a C e a E, tá? Então, vamos, aserção 3, tá? A quantidade de trabalho socialmente necessária ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de mercadoria determina a grandeza do seu valor. Bom, então, essa é a essência da posição de Marx, certo? Não é porque eu que sou, não sou um bom artesão, levo 10 horas para fazer o que um artesão competente leva 1, então o meu vai valer 10 vezes mais que o do outro. Não, não faz o menor sentido. A maneira socialmente necessária de produzir, os caras competentes produzem 1 hora, então esse é o critério do valor, certo? Então, perfeito. Então, a afirmação 3 está certa, tá? Então, já sabemos que vamos, aí temos a B e a D, tem a 1 e a 3, tá? Então, a questão é essa, a 4 está certa ou não? Vamos ler a 4. O valor da força de trabalho, assim como ocorre com as demais mercadorias, é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para a sua reprodução. O que é o valor da força de trabalho? O valor do trabalho que o capitalista compra, tá? Lembrem isso, uma definição central para Marx, tá?
a pessoa, digamos, faz trabalho, certo? Tá? Mas o que é pago pela força de trabalho, certo? Seu pai é pago pelo tempo que está produzindo, tá? Então, a ideia, essencialmente, da visão marxista é que o valor que produz o cara, tá? O trabalhador, na sua jornada de trabalho, é, muito maior que o que ele recebe, certo? Então, a, e qual que é o critério, então? O valor da força de trabalho, ou seja, quanto que o trabalhador recebe, digamos, o salário, né? O salário, essencialmente, está determinado por pelo custo, certo? De reprodução da força de trabalho, ou seja, por quanto o trabalhador precisa ganhar, certo? Para estar em condições de voltar a trabalhar no dia seguinte e de reproduzir a família, certo? Que varia com, obviamente, com momentos históricos, tá? Mas essencialmente o conceito de valor da força de trabalho, certo? É o que, exatamente o que o trabalhador, certo? Precisa, certo? Tá? Para a sua para a reprodução, para poder voltar a trabalhar no dia seguinte, certo? O sea, a quantidade de trabalho que produção. Então, a alternativa 4 também está certa. Então, portanto, o que vale aqui é a alternativa D de dado. Tá? Só vou um segundinho, vou sair daqui. Tá? Uhum, perfeito. Vamos lá. Então, agora volto com a, o ENADE de 2018. Tá? Então, vamos lá. ENADE 2018, tá? Aqui tem três questões, duas de HP, uma de economia política. Vamos ler a de História do Pensamento Econômico, tá? Questão 16 está falando essencialmente sobre a CEPAL, tá? Então, vocês já devem ter estudado isso em HP, em desenvolvimento, tá? Em economia internacional, tá? Então, vamos lá. Em épocas passadas, desculpa, esse é um texto do próprio Prebisch, certo? Então, vamos lá. Então, em épocas passadas, antes da Grande Depressão, os países da América Latina cresceram ao serem impulsionados de fora para dentro pelo crescimento persistente das exportações. Nada nos autoriza a supor, pelo menos por enquanto, que esse fenômeno venha a se repetir com intensidade análoga, a não ser em casos muito particulares. Isso é 100% raciocínio de Prebisch, da CEPAL, certo? Mais típico, tá? O que está dizendo? Perfeito. Você, em algum momento, você crescia, podia crescer, certo? Tá? Exportando, sobretudo, não está dito aqui, né? Mas quais que eram essas exportações de produtos primários, certo? Tá? Então, diz, nada nos autoriza a supor, tá? Que você possa continuar crescendo, tá? A partir da exportação de produtos primários. Então, agora vamos para a afirmação da questão. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, foi criada há 70 anos. A conclusão da análise cepalina no contexto pós-Segunda Guerra Mundial foi de conduzir deliberadamente a industrialização na América Latina como forma de alcançar o desenvolvimento econômico. Sim, perfeito, não tem discussão, tá? Então, considerando a abordagem cepalino-estruturalista,
avalia as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, é uma semelhante que já vimos, que tem duas afirmações, ver a relação, tá? Então, vamos começar pela primeira das afirmações, tá? A sugestão cepalino-estruturalista é a adoção do modelo de crescimento para dentro, que consiste em impulsionar a indústria local e promover o aumento da produtividade, não havendo alternativa de desenvolvimento sustentado de longo prazo para a região. Veja, isso está perfeitamente encaixado no pensamento cepalino, certo? Estão dizendo, olha, a alternativa, digamos, sí, no funciona. No tenemos, como decía encima, no tenemos elementos que permitan dizer que se repita con intensidad análoga o crescimento por exportação de produtos primários, tá? Então, a maneira que a gente tem é de crescer através de impulsionar a indústria local. O sea, em lugar de a gente vender produtos primários e comprar industrializados, a gente produz os industrializados. Mas, essencialmente, isso significa que a gente, digamos, que antes consumia produtos industrializados e importados dentro do país, agora vai passar a consumir produtos industriais produzidos no país. Já não precisamos mais importar, certo? Esse mercado vai ser o que garante a base eh, da, da indústria nacional, certo? Então, a única maneira de você crescer é vendendo, fazendo teus produtos industriais e, essencialmente, vendendo-os no mercado interno, tá? Então, portanto, essa primeira afirmação está certa, tá? Agora, vamos ler a segunda e depois veremos se é uma boa justificativa ou não, tá? A segunda diz, as diferenças estruturais entre os países do centro e da periferia implicam acúmulo de desvantagens comerciais por parte da periferia primária exportadora. Então, veja, essa é a base do pensamento da CEPAL, certo? Os países têm características diferentes, têm, digamos, chama-se matrizes produtivas diferentes, tá? O centro e a periferia produzem coisas diferentes, e a periferia, que produz bens primários para exportar, se enfrenta com o problema que não está aqui explícito, mas é parte que vocês devem ter estudado, se enfrenta com o problema da deterioração secular dos termos de troca, né? Então, portanto, por esse motivo, certo? Você diz, perfeito, essa frase está certa, diz, essas diferenças estruturais, certo? Causam a inviabilidade da continuação do modelo primário exportador. Então, a partir disso, ou seja, a causa disso é que a gente, então, se esse modelo não funciona, a gente tem que promover a industrialização interna. Então, está certo que a alternativa 2 é a asserção 2, né? É a justificativa para a asserção número 1. Então, quando a gente vai ver aqui as possibilidades, tá? Temos que, aqui não vou comentar as outras, tá? Mas então, a alternativa A de Alberto é a correta, tá? Porque a de avião, não sei o que vocês quiserem, tá? As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, né? E a 2 é uma justificativa correta da 1, tá? Então, aqui não tem muito mais o que comentar. Então, vamos ver a 24. Essa é uma questão longa, tá? Dessas mais cabeludas, mas vamos tentar chegar aqui. Inclusive, digamos, acho que o professor de técnica de pesquisa do cara que fez a questão deveria dar uma bronca, tá? Primeiro tem o Dormusch e Fischer e Startz
com maiúscula, mas depois o Fernando Cardim de Carvalho, lá embaixo, está com minúscula, certo? Citações diferentes, isso aí, um horror em termos de técnica de pesquisa, mas vamos voltar à nossa sessão de HP. Tá? Então, diz, a síntese neoclássica keynesiana, tá? Então, veja, estamos falando de que depois de Keynes, certo, teve a chamada síntese neoclássica, tá? O sea, umas pessoas que pegaron o pensamento de Keynes y de alguna manera tentaron compatibilizar Keynes con la visión neoclásica tradicional. ¿Sí? Vamos lá. A síntese neoclásica keynesiana preconizaba a importância da combinação entre as políticas fiscais e monetárias para influenciar a determinação da renda e do emprego. Nas décadas de 1940 e 50, essa corrente ficou conhecida como fiscalista, debido ao destaque dado à política fiscal na estabilização da demanda agregada. Então, os caras entendem a importância da política monetária e fiscal, mas essencialmente apostam na fiscal. Tá? No início da década de 1960, os monetaristas iniciaram uma reação a essa abordagem que havia dominado a teoria econômica desde a Grande Depressão. Liderados por Milton Friedman, muitos economistas propuseram a mensagem básica do monetarismo, a de que a análise da moeda é importante para a dinâmica da economia. Veja, não sei se a melhor maneira de dizer qual foi a contribuição do Friedman, mas certamente Friedman está enfatizando a importância da moeda na economia. Tá? Acho que ninguém diria que a análise da moeda não é importante, mas tudo bem. Então, vamos lá. Questão 2. Digo, a segunda afirmação aqui. Segundo Friedman, é possível reduzir a taxa de desemprego observada em relação à taxa natural com políticas monetárias expansionistas. Daí vem a denominação dessa corrente, o monetarismo. Friedman apoia suas ideias no tripé: taxa natural de desemprego, curva de Phillips e expectativas adaptativas. Então, como disse o professor C. Fernando Cardim de Carvalho, tá? Então, Cardim muito bem diz que a base das ideias do Friedman é a combinação, esses conceitos fundamentais, taxa natural de desemprego, curva de Phillips, certo? Tá? Mas então está dizendo que no curto prazo, certo? Tá? Você pode reduzir o desemprego, claro, você aumenta a oferta de moeda, certo? Então isso tem um impacto, tá? Que leva para uma maior demanda, tá? Não sei o quê. Então, portanto, o desemprego cai, certo? Tá? Muito bem. Então, vamos. Aqui diz, tem 5 alternativas, tá? E diz qual que é a opção correta. Então, aqui vamos ler a primeira correta, que está aqui marcada, tá? E vamos ver por que as outras não são corretas, tá? Então, aqui está, aqui correto, obviamente, alternativa B, de bola, né? No curto prazo, segundo a corrente monetarista, a oferta de moeda influencia variáveis reais, ou seja, a moeda é um fator que causa movimentos cíclicos no produto e no emprego. Claro, então, precisamente o que os monetaristas estão preocupados é que os governos fazendo uma política monetária para eles aloprada, tá? Comienzan a gastar, emiten moeda, emiten, y eso acaba afectando a variables reais, acaba também afetando os preços, certo? Então, mas então, isso que você no curto prazo, você emitindo moeda, você consegue, digamos, aumentar a demanda agregada, tá? E, então, perfeito. Isso aí é bem a visão monetarista. Então, se essa está certa, por que as outras estão erradas? Tá?
No curto prazo, para abordagem da síntese neoclássica keynesiana, uma situação de armadilha de liquidez, a política fiscal ineficaz para alterar o nível de renda. Não, aqui o que está errado é o seguinte, que quando você está na armadilha de liquidez, tá? O que não funciona precisamente é a política monetária. Tá? Então, a política fiscal, certo, é outra coisa, sempre um gasto do governo, tá? Funciona independentemente da questão da taxa de juros. Digamos, básicamente, a armadilha de liquidez é um momento em que, digamos, se não, digamos, reduzir mais os juros já não funciona mais, certo? Como maneira de expandir a demanda. Então, portanto, é pelo lado monetário, tá? Mas não tem nada a ver com o lado fiscal. Você sempre pode recorrer ao arsenal fiscal para alterar o nível de renda, tá? Então, armadilha de liquidez é um caso que anula a política monetária. Vamos lá. C. No longo prazo, para abordagem da síntese neoclássica keynesiana, quando a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros não está significativa, a política fiscal torna-se mais eficaz. Então, vamos ver o que está querendo dizer aqui. Tá? Está querendo dizer, você está no longo prazo, tá? Para a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. O que isso está querendo dizer? Tá? Que quando você mexe a taxa de juros, certo? Tá? Isso muda a demanda por moeda. Então você diz, não, estamos num momento onde mexer a taxa de juros, certo? Tá? Não afeta a demanda por moeda, certo? Então, ou seja, perfeito. Então se diz, olha, então, para a abordagem da síntese neoclássica keynesiana, tá? A política fiscal torna-se mais eficaz. Não, veja, sempre se torna eficaz, não é uma questão só de longo prazo e também não tem a ver com a relação da taxa de juros e a demanda por moeda. Tá? Então, não é que a política fiscal se torna mais eficaz nessas condições. Tá? Então, também não funciona. Alternativa D, no curto prazo, segundo a corrente monetarista, o nível de atividade econômica depende da quantidade de moeda, ou seja, a influência da moeda ocorre no nível do produto e não nos preços e outros valores nominais. Não, veja, exatamente, a grande crítica aos monetaristas é que quando você aumenta a quantidade de moeda, né? O sea, aumenta a quantidade de moeda acima do crescimento do produto, se você quiser, tá? Você tem inflação, tá? Então, claramente, a influência da moeda ocorre nos preços e em outros valores nominais, independente do efeito que possa ter no nível de produto. Tá? Então, o grande problema é que afeta os preços. Tá? Então, a alternativa D também não funciona. Tá? Finalmente, no longo prazo, segundo as correntes monetaristas, variáveis reais como nível de producto de empleo son determinados por fatores monetarios, pelo estoque de bem de capital, pelo tamanho e qualidade da força de trabalho e pelo padrão tecnológico, certo? Muito bem, então, no longo prazo, certo? Tá? A ideia, digamos, no longo prazo, essencialmente, para os monetaristas, tá? O que determina digamos, a produção, digamos isso. Você tem uma oferta agregada vertical, certo? Então, o que quer dizer? Então, está certo que o estoque de bens de capitais, de todas as características da oferta, está certo, são essenciais para determinar o nível de produto e emprego, tá? Mas os fatores monetários não tem nada a ver, certo? Os fatores monetários não afetam no longo prazo, certo? Então, aqui essa pergunta, essa alternativa é meio uma pegadinha, tá? Pues se está juntando uma série de coisas que realmente são relevantes para os monetaristas,
mas você põe no meio a bomba dos fatores monetários, que é exatamente o que eles dizem que não, tá? Então, até se pode se, é isso, uma pegadinha, se pode se confundir, tá? Mas lembre isso, pense sempre em monetarista, fatores monetários, tá? Isso aí é uma coisa de curto prazo, longo prazo não tem efeito nenhum, tá? Muito bem, então vamos para a última questão que tenho aqui, tá? Essa também é uma questão longa, tá? Começa com um trecho do Marx, tá? Novamente no livro primeiro, mas no capítulo quarto, tá? Então, o que está falando Marx aqui? O valor da força de trabalho, como de toda outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário à produção. Já falamos antes disso, né? Portanto, também reprodução desse artigo específico. Em quanto ao valor, a própria força de trabalho representa apenas determinado quantum de trabalho social médio nele objetivado. A força de trabalho só existe como disposição do indivíduo vivo. Sua produção pressupõe, portanto, a existência dele. Né? Ou seja, você tem que ter um indivíduo vivo para ter força de trabalho. Né? Dada a existência do indivíduo, a produção da força de trabalho consiste em sua própria reprodução ou manutenção. Para sua manutenção, o indivíduo precisa de certa soma de meios de subsistência. Já falamos antes, né? O tempo de trabalho necessário à produção da força de trabalho corresponde, portanto, ao tempo de trabalho necessário à produção desses meios de subsistência. O valor da força de trabalho é o valor dos meios de sua subsistência necessários à manutenção do seu possuidor. A soma dos meios de subsistência deve, pois, ser suficiente para manter o indivíduo trabalhador em seu estado de vida normal. Ou seja, você tem que pagar o trabalhador de maneira tal que ele possa, e como falei antes, estar de volta no dia seguinte na fábrica. Tá? Ou seja, a soma dos meios de subsistência deve ser suficiente para que o trabalhador esteja no seu estado de vida normal, certo? Então, aí vamos. Qual que é a opção correta? Então, aqui tem 5 alternativas. Vamos fazer como fizemos antes. A gente lê a, a correta e aí vemos por que as erradas estão erradas. Tá? Então, diz, o valor da força, alternativa D é a correta, tá? O valor da força de trabalho é dado pela soma do valor dos meios de subsistência necessários à manutenção do trabalhador e sua família em um contexto historicamente determinado. Claro, a gente conhecendo a teoria do Marx sabe que não é só que o trabalhador, ele individual, esteja em condições de ir trabalhar no dia seguinte, tá? Ele tem que estar em condições de manter a família, que inclusive vai ser a que vai substituir ele no futuro quando ele não puder mais trabalhar ou quando ele falecer, certo? Então, portanto, a ideia é que as condições de manutenção não são só do trabalhador isolado, mas do trabalhador e sua família, ou seja, portanto, a reprodução da sociedade. Tá? Muito bem, então, se essa está certa, vamos ver o que estão falando as outras. Tá? Então, é isso. Alternativa, o valor de troca da força de trabalho é constante ao longo da vida útil de um trabalhador e corresponde à soma dos meios de subsistência necessários à sua reprodução. Veja, isso aqui para mim está, confesso, está meio ambígua, tá? Mas o que eu entendo que aqui que está errado, tá? É que não tem por que ser o valor da força de trabalho constante, certo? Tá? Ou seja, para ser constante, implicaria que, digamos, que uma visão, por exemplo, de uma espécie de salário mínimo de subsistência, certo? Tá? Não é isso, certo? Ou se quiser uma segunda parte mais, tá? Necessários a sua reprodução,
quando você tem embaixo a alternativa D, que diz a reprodução dele e de sua família. Então, está claro, você tem que manter também a família. Então, isso aí meio pegadinha, da minha modesta opinião, certo? Mas está claro que a alternativa D é mais sólida do que a alternativa A. Tá? Agora vamos lá para a alternativa B de bola. Tá? O valor de troca da força de trabalho é determinado, em última instância, pela contribuição produtiva que o trabalhador oferece ao sistema capitalista. Tá? Não, ao contrário, tá? Digamos, se você não recebe pelo trabalho que você faz, tá? Você não recebe o valor do teu produto, certo? Você recebe o valor da tua força de trabalho, que é muito menor do que o produto. Aí está, digamos, para os marxistas o conceito de mais-valia, certo? Então, perfeito, vamos lá, então, essa está errada, tá? Alternativa C. A força de trabalho é uma mercadoria como qualquer outra, sem especificidade relacional. Completamente errado, tá isso aí. Meia aula de economia política, você meio cochilando na aula do Vitor Skin ou do Gabriel, tá? Mesmo nessas condições, você já deve ter visto que a força de trabalho é uma mercadoria única, tá? Para Marx, a força de trabalho é diferente de qualquer outra mercadoria. Isso aí é essencial, não tem muita conversa para fazer, tá? A alternativa E. A reprodução da mercadoria força de trabalho pressupõe o acesso do trabalhador aos meios de subsistência para de que ele necessita para se manter individualmente. Novamente, não é que ele precisa para se manter individualmente, para manter novamente a família, certo? Então, novamente está errado, tá? O sea, de novo, pareceria uma coisa certa, assim. De novo, acho que a alternativa A e a E são um pouco sutis, tá? Enquanto que o sea, A y E están erradas, mas no son, digamos, fracturas expostas. ¿tá? B y C son besteras completas dentro de la visión marxista, ¿cierto? Entonces, yo nuevamente faço una pequeña aquí, opa, desculpe, ¿tá? Fazer uma pequena interrupção, tá? Ainda temos um tempinho, tá? Eu queria chegar mais ou menos no máximo de 1 hora e meia de conversa aqui, tal, por volta, 1 hora e meia, tal. Mas então eu vou fazer uma coisa, espero que seja minimamente útil, tá? Vocês me dirão depois, tá? Mas é lembrar uma linha de tempo do que é a história do pensamento econômico, tá? Então, por onde começa a coisa? Se você não vai falar dos gregos, você não vai falar dos... que tem também, assim, tem toda uma coisa, uma base de pensadores islâmicos, tal, Ibn Khaldun, tal. Tem um pensamento, você pode pensar um pensamento econômico medieval. Há pouco tempo estive na banca de um rapaz que trabalhou sobre o pensamento econômico de Santo Tomás de Aquino, tá? Mas, em geral, né, a gente considera que o começo, tá, da história do que se considera propriamente história do pensamento econômico, tá? Começa com os mercantilistas. Tá? Vejam que, digamos, a gente fala várias vezes no curso, tá, que tem uma tradição de dizer que a economia começa com os clássicos, essencialmente com a publicação das Riquezas das Nações de Adam Smith, tá? Mas, em geral, a gente estuda, se podem cair questões sobre mercantilismo, tá? Que é uma coisa que até a gente vê mais em história econômica geral, tá? Mas os mercantilistas são, digamos, de alguma maneira, não é uma escola, porque são um monte de caras isolados que não têm discussão entre eles, tá? Mas que todos têm uma preocupação comum. Ou seja, estão pensando como manter as finanças do reino, tá? Como fazer com que o reino, tá? São todos da época
do surgimento dos estados absolutistas, estados nacionais. Então, todos eles estão preocupados com conseguir que o país, certo, esteja em condições de ter recursos, e esses recursos são essenciais para poder pagar exércitos, para manter colônias, certo? Para poder se expandir. Então, os mercantilistas, nesse sentido, não são uma teoria econômica como a gente chamaria depois, tá? Mas são uma série de princípios práticos, em muitos casos bastante razoáveis, certo? Sobre como administrar finanças do Estado, certo? Os fisiocratas surgem dentro de uma visão mais liberal, mais pro-livre comércio, na França, sobretudo, século XVIII, tá? Pouco antes da Revolução Francesa, tá? São as pessoas que vão dizer que a única coisa que cria valor, certo? De verdade, é a produção, digamos, de produtos naturais, certo? A produção agrícola, agropecuária, tá, certo? Então, a produção primária, se você quiser mais elegantemente, tá? Então, os fisiocratas vão pensar isso, a, que a indústria simplesmente transforma um produto que saiu foi feito pela natureza, tá? A natureza fez uma árvore, tá? O marceneiro transforma a árvore em uma cadeira, tá? Mas isso é uma transformação. O que realmente criou riqueza para eles foi a natureza que fez que uma sementinha virasse uma árvore, tá? Então, obviamente, isso aí vai contra toda, digamos, a visão que a gente tem hoje de que é valor, certo? Mas essa é a visão dos fisiocratas, Quenet, Turgot, tá? Tem outra série de nomes, quase todos franceses, tá? Aí vem os clássicos, tem os precursores como Cantillon, mas essencialmente o grande nome é Adam Smith. Adam Smith, uma coisa pode cair, não se pode chegar a mencionar, tá? E que Adam Smith escreve A Riqueza das Nações em 1776, mas antes tinha escrito a Teoria dos Sentimentos Morais em 1759. Os dois livros parecem meio incompatíveis, tá? Então, isso é toda uma literatura sobre, está até em alemão, chama, parece, algum alemão levantou isso, mas falam das Adam Smith Problem, tá? Que a ideia é como compatibilizar a visão da teoria dos sentimentos morais com a visão das riquezas das nações, mas tudo bem. Então, Smith é o pai isso, o pai da economia moderna, certo? O pai do liberalismo, um cara muito menos radical em termos do seu liberalismo do que outros que vieram depois, tá? Mas veja, aqui vou passar então mais rápido, tá? Aqui depois de uma série de autores clássicos, não dá para falar deles, só para lembrar assim, onde que estamos, tá? Que são Malthus, Ricardo, Bentham, o próprio C, que já apareceu nas perguntas anteriores, e John Stuart Mill, que é o cara que, digamos, quem fez o curso de metodologia, já me ouviu falar dele há muito tempo, não? O cara que, entre outras coisas, é um cara que sistematiza a visão clássica com os princípios em 1848, tá? Mas, além disso, é o cara que começa a área de metodologia de economia, um artigo dele em 1836, tá? Muito bem, mas aí, então, paralelamente, nessa mesma época, tá? Temos o surgimento da economia socialista, tá? que alguns caras põem dentro dos clássicos, mas veja, tem outras tradições, tá? Então, por um lado, tem o que o Marx chamava dos socialistas utópicos, tá? São uma série de escritores do começo do século XIX, tá? Até na primeira metade de todo, tá? Saint-Simon, Robert Owen, Fourier, tá? Mas aí vem Marx e Engels, que começam paradigma marxista, certo?
escreve o Capital, escreve antes, o sea, Marx escreve o Capital, antes Marx e Engels escreve o Manifesto Comunista, certo? Mas então, ele se encaixa nesse período histórico logo depois da escola clássica, ou seja, são, digamos, contemporâneos de boa parte dos clássicos. Pensa isso. Por exemplo, dos últimos dos clássicos que falei aí, que o Mill, né? Marx é 13 anos mais novo que o Mill, certo? Então, quando Marx está na faculdade, já Mill, ou seja, um pouco depois até, né? Mill, ou seja, quando Marx começa a escrever, Mill também já é um cara super conhecido, tal, né? Mas, muito bem, paralelamente na Alemanha, tá? Tem uma visão que se afasta, ou seja, eles, em geral, na Alemanha tem uma desconfiança da escola clássica, pensam que uma justificativa ideológica para favorecer os ingleses, essencialmente, uma maneira de dizer livre comércio, uma justificativa para que os ingleses sigam bem e os outros mal, né? Então aí surge a escola histórica alemã, do qual primeiro cara assim, importante, o Friedrich List, tá? Que é o cara que criou o conceito de indústria infante, tá? Um cara claramente protecionista, tá? Que, digamos, que também o cara vai a Estados Unidos, aprende com primeiros, assim, com o pessoal, digamos, logo depois da independência, tá? Que também estão adotando medidas protecionistas, tá? Mas aí vem também a escola histórica alemã, dos quais, veja, isso aí a gente nunca estuda aqui no curso, só menciono os nomes mais conhecidos, Roger, Schmoller, a gente estuda Max Weber já em outro tipo de contexto, tá? Mas essa escola histórica alemã é uma reação, certo, à escola clássica inglesa, por dizer assim, tá? Muito bem. Aí, uma grande polêmica, uma coisa que não sei se até pode cair nas questões, tá? É que vem os marginalistas ou neoclássicos, aí esse termo é complicado, tá? Mas certamente tem uma revolução marginalista, aparecem vários autores na década de 1870, tá? Falando de coisas bem diferentes, defendendo basicamente uma teoria do valor-utilidade, tá? Dentro deles tem claramente diferenças, tá? Mas talvez os nomes mais conhecidos são Jevons na Inglaterra, Menger na Áustria e Bauhaus na Escola de Lausanne, que fica na Suíça, mas é o meio cultural suíço e francês. Tá? Muito bem. Então, aí essa geração inicial de marginalistas, certo? É seguida por uma segunda geração aqui, talvez só para, se aparecerem esses nomes, vocês lembrarem quem que são, né? Na Inglaterra, o Edgeworth, da Caixa de Edgeworth, os mais importantes, né? Na Áustria, Visser e Bembaverk, tá? É sucessor de Bauhaus, pode ser o italiano Vilfredo Pareto, tá? E nos Estados Unidos, aí agora também o primeiro grande economista marginalista estadunidense, que é o John Bates Clark, tá? Cara que faz a teoria da distribuição, que diz que o pagamento dos fatores esgota o produto, certo? Então, que cada fator recebe em relação à sua produtividade marginal, etc. Tá? Então, e, portanto, digamos, esgota todo o produto se divide entre o que paga para o trabalho, para o capital, para a terra, etc, etc. Tá? Aí, digamos, se os marginalistas inicialmente querem mostrar uma boa diferença com os clássicos, tá? Tem digamos, quando se fala de escola neoclássica, que de alguma maneira se enfatiza também a continuidade, tá? Dos clássicos com esses autores, tá? Em grande parte porque todos mantêm, digamos, a visão
a favor do livre mercado, ou seja, a não intervenção na economia, certo? Então, digamos, de alguma maneira que tentam fazer ou seja, que enfatizam claramente a continuação da visão clássica, tá? Dos quais o grande nome é Marshall, certo? Depois tem os seguidores que continuam desenvolvendo isso aí. Eu mencionei Knut Wicksell na Suécia e Irving Fisher nos Estados Unidos, mas tem todos um monte de autores importantes no período, tá? Desenvolvendo esse pensamento, chama isso, ortodoxo, da época, tá? Mais ou menos nessa época que surge o institucionalismo original, tá? Veblen escrevendo no fim do século, Commons um pouquinho depois, tá? Ou seja, fim do século XIX, tá? Ou seja, Veblen, quer dizer que no fim do século XIX escreve sua grande obra aí da teoria da classe ociosa, em 1899, Commons escreve já mais no comecinho do século XX, tá? Mas o institucionalismo original é uma escola importante, tá? Que passa a ocupar um lugar, sobretudo nos Estados Unidos, tá? Isso, na virada do século XIX para o XX até a metade do século, grosseiramente, tá? Aí, outra coisa importante, já nos anos, ou seja, antes até da Grande Depressão, né? Começa a ter críticas à visão da escola neoclássica. Aqui, digamos, não posso contar os detalhes, digamos, falta de tempo, tá? Mas, por um lado, Schaff questiona a questão dos rendimentos decrescentes, tá? Chamberlain, John Robinson, propõe a concorrência imperfeita, que é uma coisa que choca, tá? Dentro da visão de economia basicamente ou concorrencial ou monopolista, tá? E aí vem o Keynes, certo? Keynes e o keynesianismo começa em 1930, tá? Então, não vamos falar muito da teoria geral, tá? Vocês já tiveram matéria, estudaram isso, certo? Mas o que é importante é que como se transforma, tá? A visão de Keynes. Logo depois, o Hicks, tá? Propõe o modelo ISLM, que também é a base que vocês tiveram em Macro 1, provavelmente, tá? Isso aí, toda essa incorporação, digamos, isso, de alguma maneira, uma suavização, uma incorporação de Keynes à visão tradicional, é o que dá a síntese neoclássica, cujo nome fundamental é Paul Samuelson, tá? Mas, por outro lado, tem caras que querem manter os elementos mais radicais, mais diferentes, menos parece, ou seja, que falam muito mais da separação entre Keynes e as escolas anteriores, tá? O sea, porque Hicks o que vai dizer essencialmente que o caso keynesiano, tá? É um caso particular, certo? Dentro de um conjunto mais amplo que são todos, o sea, é um caso específico, tá? Dentro da teoria geral ortodoxa, tá? Os keynesianos vão dizer, não, não, nada, isso aqui é completamente diferente, tá? E vocês tiveram macropós, não vou ficar comentando muito, certo? Mas un nome básico é Nicholas Cawdor, tá? E todos e a escola de Cambridge, incluindo novamente a John Robbins. Também na década de 1930 começa a ter um forte desenvolvimento a economia matemática, tem uma entrada grande de físicos e engenheiros dentro da ciência econômica, tá? Então você tem uma série de fenômenos diferentes, tá? Por un lado, von Neumann y Morgan se van a proponer la teoría de los jogos, ¿tá? Por otro lado, se cría sociedad econométrica, entonces, personas como Ragnar Frisch y Jan Tinbergen van a comenzar a desenvolver econometría, ¿tá? Que ya tinha algumas coisas anteriores, tá? Mas essencialmente ganha impulso com eles e, obviamente, depois muito mais
a partir do desenvolvimento dos computadores nos anos 40, né? 40 e sobretudo 50. Né? E, por outro lado, tem toda uma vertente que desenvolve o equilíbrio geral, né? Dos quais, talvez, os nomes principais são os caras que fizeram o teorema do equilíbrio geral, né? Que são Kenneth Arrow e Gerald Debré. E aí, no nosso último slide, tá? Outra coisa importante também, nesse período começam as teorias de crescimento econômico, vocês veem macro 3, tá? Por um lado tem o modelo Harold-Domar, certo? Mas a isso se opõe o modelo de Solow, que é a base até hoje de toda a teoria do crescimento endógeno, certo? Então, o modelo de Solow é a base, certo, de a moderna teoria do crescimento. Nesse período, até podia ser um pouco antes, então, mas acho que o assim, mais influente bem nessa época, Schumpeter, do qual já, digamos, isso aí tem que, inclusive tenho que mencionar, porque até estava dentro das perguntas que a gente já viu, né? Schumpeter começa em 1900, começa, ele nasce em 1883, o primeiro livro de 1912, tá? Mas Schumpeter é esse evolucionista. Oi, diga. Desculpa, posso só fazer uma observação? É que você estava falando do modelo de Solow, mas, na verdade, a questão é que o modelo dele, tipo assim, ele fala que é exógeno, na verdade, né? Não endógeno. Não, o que... Não sei quem que falou aí, desculpa. Que o motor do crescimento, na verdade, seria exógeno. Não, perfeito. Então, vamos deixar claro o que eu quis dizer, tá? Eu quis dizer que Solow, tá? Começa com as teorias de crescimento, certo? Que são a base de todas as teorias atuais, ou seja, o começo dessa literatura, tá? O pessoal que fala de crescimento endógeno, tá? Faz uma mudança, se você quiser, tá? Mas seguindo a tradição de Solow, que os caras estão querendo dizer, não, perfeito, dentro desse tipo de modelagem, dentro desse tipo de raciocínio, tá, né? Também tem alternativa, tá? De pensar fatores endógenos no crescimento, que isso tudo Solow não tinha pensado, tá? Mas é nesse sentido que eu disse que a teoria do crescimento endógeno vem da tradição, certo? Que começa solo com seu modelo de crescimento tradicional, tá? Não sei se entendi. ficou claro o que eu queria, tá? Perfeito. Então, então, vou voltar aqui a tela já um segundinho, já estamos 2 minutinhos e acabamos, então, outra coisa importante são os pioneiros do desenvolvimento, certo? Então, isso que vocês estudam, digamos, na disciplina de desenvolvimento, né? Então, a gente tem uma primeira geração, certo? Que são os pais, certo? Aqui, eu mencionei Rosenthal, Rodin, Nertz e Hirschman, tá? Você pode pensar em Arthur Lewis, você pode pensar em Myrdal, tá? Tem outra série de caras que são pioneiros de toda essa literatura de desenvolvimento, e uma coisa fundamental, inclusive já caiu nas questões de nada que estamos vendo antes, é a escola da CEPAL, tá? Que está dentro dessa visão do desenvolvimento. E aí a última coisa que acho que vale a pena mencionar, e aqui de repente eu podia ter sido um pouco mais cuidadoso, aqui esqueci de mencionar, volto um segundinho aqui aqui no slide anterior, tá? Quando estou falando aqui da parte Keynes e o keynesianismo de 30 em diante, tá? Inclusive pela própria questão que estava aqui, a gente poderia lembrar que parte dessas discussões dentro da coisa da síntese neoclássica e debatendo com o pessoal
chamado keynesiano, tá? Estão também os monetaristas e Friedman, tá? Então, esqueci de pôr os monetaristas e Friedman em minha linha do pensamento. Por favor, ponha aí quem quiser, quem estiver acompanhando, pode pôr 4, tá? O monetarismo e Friedman como parte dessa tradição, tá? Que sai inclusive das polêmicas com Keynes, etc. Tá? Com os keynesianos, mais propriamente. Tá? Mas aqui, digamos, para fechar a última linha, tá? Estava falando do fim da era keynesiana. Tá? Então, isso, em grande parte, isso a partir do choque do petróleo, sobretudo da estagflação, esqueci o choque do petróleo. Tá? Fim dos anos 70, você tem uma... Desculpa. Início dos anos 70, você tem uma combinação de recessão com inflação, a estagflação, uma coisa que a teoria dizia que não podia acontecer, mas estava acontecendo, tá? E isso leva a uma revisão da perspectiva keynesiana, tá? Aí surge essencialmente as escolas que podemos chamar das expectativas racionais, tá? A primeira versão, que é chamada Os Novos Clássicos, certo? É a de Lucas e Sargent, tá? São caras que propõem as expectativas racionais, e depois tem outros economistas, certo? Que aceitam a ideia de expectativas racionais, tá? Mas consideran que, a pesar de ter esas expectativas racionais, ainda existen rigideces razoáveis nos mercados que impedem que se llegue sempre no market clearing, né? E esses caras são novos keynesianos, tá? Algunos nomes como Stiglitz, Blanchard, Stanley Fischer, tal, podrían ser los que estamos considerando aqui, que, digamos, aí já saindo um pouco HP, já quase macro contemporânea, né? Mas isso nos levaria a o que se chama hoje o novo consenso macroeconômico, tá? A partir dos anos 90. Tá? Então, moçada, basicamente, opa, aqui, tá. Então, basicamente, o que eu posso contribuir, espero que ajude alguém com isso daqui, certo? Ou seja, já a gente respondeu as questões do ENADE, dos dois últimos ENADES de HP e de economia política, tá? E fiz essa breve linha do tempo, que não sei se no mínimo ajuda para lembrar alguns nomes, tá? Aqui tenho um coro canino solicitando que eu acabe a aula, tá? Então, eu vou também chegando ao fim, tá? Então, como fazemos? Júlia, tá?